Olá, eu sou professor da Unicamp há mais de 30 anos. E chegou um momento em que eu percebi que não conseguia mais entender o Brasil sem entender uma coisa específica. Afinal, por que as pessoas escolhem acreditar na mentira quando a verdade está disponível? E olha, gente, eu não estou falando de pessoas sem educação. Eu estou falando de médicos, advogados, professores, pessoas inteligentes que escolhem narrativas falsas. Foi para responder essa pergunta que eu escrevi o livro O Algoritmo do Ressentimento, porque a mentira vence a verdade no seu celular. Eu comecei a notar algo estranho nas minhas aulas, nas conversas com colegas, na minha própria família. Isso principalmente a partir de 2013 e 2014, mas se acentuou na eleição de 2018. E eu percebi que ali houve uma ruptura. Pessoas que eu acreditava que conhecia bem começaram a viver em realidades completamente diferentes da minha. E assim, vocês acreditando ou não, eu não estou falando especificamente sobre ideologia política. Eu não estou falando ser de direita ou ser de esquerda. Estou falando que a ideologia transformou essas pessoas em algo que eu não consegui mais identificar. Isso tem pouco a ver com direita e esquerda, tem muito mais a ver com as pessoas, como elas são, como elas percebem o mundo. E eu, como professor de saúde coletiva, percebi que isso não era só um problema político, era um problema também de saúde pública, porque a desinformação mata, literalmente. E nós vimos isso muitas e muitas milhares de vezes na pandemia. Mas o que me perturbou de verdade foi descobrir que isso não é acidente e muito menos falha do sistema, mas é o próprio sistema funcionando exatamente como ele foi desenhado. E aqui eu trago Hannah Arendt, que nos anos 50 descreveu como o totalitarismo não precisava da verdade. Precisava apenas de uma narrativa coerente que satisfizesse o ressentimento das massas. O que eu descobri, e esse é o argumento central do livro, é que essa lógica não desapareceu com o fim dos regimes totalitários do século XX, mas ela foi totalmente privatizada, algoritmizada, falando de algoritmos, né? Transformada em um produto comercial. Hoje, plataformas como Facebook, YouTube e TikTok lucram mais quando você está com raiva do que quando você está informado. E não porque esses engenheiros são maus, eles não são maus, mas é porque o engajamento é o produto. E o ódio gera mais engajamento do que a verdade. O ressentimento, ele vira um negócio. E nós, sem percebermos, somos tantos consumidores quanto a própria matéria-prima. E esse livro não é uma lamentação, não é mais um livro falando sobre fake news, que elas são ruins. Sabe que elas são ruins, qualquer pessoa minimamente informada sabe disso. Mas o livro ele faz outra coisa. Ele te dá uma chave de leitura. Depois que você entender o que é a infocracia, o capitalismo de vigilância, a dupla corrosão, epistêmica e ética, você nunca mais vai olhar para o seu celular da mesma forma. Você vai entender porque seu cérebro é biologicamente vulnerável à desinformação. Vai entender porque discutir com fatos muitas vezes não funciona, ou a boa parte das vezes não funciona em determinados grupos. E vai encontrar no último capítulo o que eu chamo de resistência, ou seja, microatos concretos que qualquer pessoa pode praticar para reconstruir a razão pública no cotidiano. São 132 páginas, dá para ler tranquilamente no final de semana. Mas as perguntas que ele levanta ficam para muito mais tempo. O livro, ele dialoga com Hannah Arendt, Shoshana Zuboff, que é autora do livro A Era do Capitalismo da Vigilância, Byung-Chul Han, Daniel Kahneman e outros pensadores que ajudam a entender o que está acontecendo com a democracia nesse nosso mundo digital. Ora, se você assiste a esse canal, você já se preocupa com a democracia, com o pensamento crítico, com o futuro das instituições. Esse livro foi escrito para você. O link para compra em versão física e digital está na descrição deste vídeo. Se você já assistiu a série A Verdade Não Importa, que são uma série de vídeos que eu já coloquei
que na realidade já estão disponíveis há alguns meses neste canal, eles falam exatamente sobre o conteúdo desse livro, ou seja, capítulo 1 ao capítulo 7, certo? E esse livro é o aprofundamento natural de tudo que eu discuto nesses vídeos. Obrigado por assistir o vídeo e, como sempre, pense antes de compartilhar. Essa é a lógica número 1 dos microatos de resistência. Grande abraço, deixe seu like se você achar adequado, inscreva-se e um grande abraço. Vejo-os em breve.